A paz do Senhor, tudo bem, meus irmãos? Hoje, o último vídeo da série Falar em Público. Os outros vídeos, depois você dá uma olhadinha aí no canal, eu falei sobre dicas do que você deve evitar na sua pregação ou na sua palestra, quando você estiver falando em público. Hoje, nesse último vídeo da série, eu vou estar dando algumas dicas, pelo menos umas 5 ou 6, de como você atrair a atenção das pessoas até você. Fica comigo até o final desse vídeo, se inscreva nesse canal, para que eu possa continuar dando dicas, levando a palavra do Senhor à frente. Tudo bem? Primeira dica, você vai pregar, você vai dar uma palestra, escreva o seu esboço. Escreva, não confie na sua memória. Escreva o seu esboço. E primeira coisa que você deve fazer, um título que chame a atenção dos seus ouvintes. Um título impactante, que eles olham e tenham a curiosidade de te ouvir até o final da sua palestra ou da sua pregação. Tudo bem? Então, abaixo do título você vai fazer uma introdução. O que é essa introdução? Você vai dar uma pincelada a respeito daquilo que você vai falar. Você não vai contar a história toda, você não vai pregar na introdução. A introdução é só para você dar uma pincelada naquilo que você vai dizer. Tudo bem? E depois da introdução você vai entrar diretamente no texto, na história. Aí sim, vem alguns segredinhos, alguns macetes para você segurar a atenção dos seus ouvintes. Então vamos lá. Você fez o título, você fez a introdução e agora você entrou no texto. Então o que você tem que fazer? Falar olhando no olho, diretamente no olho dos seus ouvintes. Não fica olhando para cima, nem para baixo, nem dos lados, nem ajeitando nada, como eu já dei algumas dicas nos vídeos anteriores. Você vai olhar firmemente nos olhos da sua plateia ou dos seus ouvintes, que seja. E outra dica muito importante, faça conjecturas. Faça conjecturas. Mergulhe na história como se você estivesse vivendo aquele momento. Mergulhe, faça conjecturas. O que é isso? Faça comparações. As pessoas aprendem muito quando elas ouvem comparações. Pequenas comparações, é claro. Não é isso? Então faça comparações para que as pessoas consigam entender, para que elas possam mergulhar na história junto com você. Isso vai atrair a atenção deles. Outra dica muito importante também que eu já usei e de vez em quando eu uso e que funciona muito bem. Objetos. De acordo com aquilo que você vai falar, leve algum objeto. Por exemplo, eu fui pregar uma vez sobre Neemias, eu levei uma colher de pedreiro. Eu levei uma colher de pedreiro, bem limpinha, bem bonita, e coloquei do lado e disse, a paz do Senhor, hoje nós vamos falar um pouco disso aqui. Peguei a colher de pedreiro e coloquei do lado. E eles tentaram assimilar o que eu ia falar e aquilo que estava do lado, que era a colher de pedreiro. O que tinha a ver uma coisa com a outra? Aquilo ali eu segurei a atenção deles. Por quê? O cérebro humano ficou tentando maquinar aquilo ali. O que tem a ver a história com a colher de pedreiro? Então eles ouviram até o final da história. Outro objeto que eu já usei também. Quando eu ia pregar, quando eu ia falar que Jesus era comparado como uma raiz de terra seca, eu fui lá fora, puxei um mato, com raiz e tudo, bati a terra, deixei ele bem limpinho e deixei ele do lado do púlpito. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. E a mesma coisa aconteceu. Eu segurei a atenção deles até o final. E quando eu entrei na história, no texto, automaticamente, eles assimilaram a raiz com aquilo que eu estava falando. E eu segurei a atenção deles até o final. Então, objetos funcionam muito bem. Objetos atraem muita atenção deles, de acordo com aquilo que você vai falar, é claro. Então, use comparações, use conjecturas para chamar a atenção deles. Use objetos, isso atrai muito a atenção dos seus ouvintes. Como eu disse, olhe firmemente para eles, porque se você não olhar firmemente, ficar olhando para um lado e para o outro, ou se ajeitando, eles vão perceber que você está nervoso. E como eu já disse, nervoso todo mundo fica, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas nós não podemos transmitir esse nervosismo para o público. É para isso que você tem que estudar, é para isso que você tem que pesquisar, é para isso que você tem que buscar a Deus, orar a Deus para que a sua pregação também não fique uma pregação oca, não fique uma coisa vazia. Mas quando você pregar, as pessoas vão entender o que você está dizendo, vai entender que aquilo ali é fácil para elas colocar no dia a dia e elas vão sentir a presença de Deus porque você buscou a Deus. Então não basta só buscar o conhecimento, tem que buscar a graça também. Crescer na graça e no conhecimento. Tá certo? Então, título impactante,
introdução, o texto em si com comparações e conjecturas e no final a conclusão. Você precisa fazer uma conclusão muito impactante para que as pessoas, quando ouvir a conclusão, o fechamento da sua pregação ou da sua palestra ou do seu estudo, aquela conclusão vai ficar marcada na vida delas e elas vão querer te ouvir todas as vezes que souberem que você vai dar uma palestra ou que você vai ministrar a palavra de Deus. Então, tudo é muito importante, desde o título até a conclusão. E faz o fechamento fazendo o apelo, se você estiver pregando a palavra de Deus, para que outras pessoas conheçam a Cristo como você conheceu. Isso é muito importante. O apelo, não pode esquecer do apelo. Chame pessoas para conhecer Jesus, assim como você conheceu Jesus também. Então, pessoal, essas são as dicas de hoje. Título, introdução, texto, conclusão impactante. E aí você vai ter um esboço muito legal. Procure fazer sermões criativos. Como assim sermões criativos? Como eu disse, sermões que você segure a atenção dos seus ouvintes. Tá bom? Então, pega essas dicas com você. E se você quiser mais dicas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse treinamento que eu vou deixar aqui do lado, ou é aqui do outro lado? Então eu vou deixar esse treinamento aí. Pregador vocacionado. Esse treinamento aí eu indico porque ele ensina você a falar em público, ele ensina você a criar um esboço criativo, uma oratória, você ter boa dicção e ensina também você a segurar a atenção dos seus ouvintes. Esse treinamento, ele é muito bom. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição e você clica nesse link que você vai ter todas as informações desse treinamento. Ele é muito bom. Ele ensina você a pregar, ele ensina você a criar um esboço. Então é muito bom, eu recomendo, tá bom? Aí embaixo na descrição, aproveita e se inscreva aí nesse canal, tá bom? Deixa o seu like, compartilha com outras pessoas. Isso vai ajudar outras pessoas. Talvez se não servir para você, vai servir para outras pessoas que estão iniciando para fazer a pregação, tá bom? Então dá um pulinho aí na descrição e acesse esse treinamento, que esse treinamento vai te ajudar bastante, tá bom? Um ótimo dia para você e que Deus em Cristo te abençoe.